da ementácio libelli, mutácio libelli, é isso que eu vou cobrar na prova. E toda a parte de recursos que nós já vimos, e essas ações de impugnação que nós vamos concluir hoje. Né? Nós já falamos o habeas corpus, hoje a gente vai falar um detalhezinho a mais em relação ao habeas corpus, vamos falar de mandado de segurança e revisão criminal. Com isso, a gente conclui as ações de impugnação e, consequentemente, a gente vai concluir aí o estudo da nossa matéria do semestre. Muito bem, vejam só. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Prontinho. Então, nós já conversamos bastante sobre habeas corpus na última aula. Terça-feira a gente viu toda aquela estrutura da evolução histórica do habeas corpus, lembrando que ele não estava presente na Constituição Imperial de 1824, ele passa a estar presente apenas no Código de Processo Penal Imperial de 1832. Depois disso, vem a Constituição de 1891, que eleva o habeas corpus à categoria constitucional, a gente passa a ter o habeas corpus na categoria constitucional, porém, quando a Constituição Republicana de 1891 define o uso do habeas corpus, o faz de uma forma muito genérica, né, que eu posso utilizar o habeas corpus para qualquer enfrentamento de ilegalidade, de abuso de poder e etc. E, com base nisso, o Supremo Tribunal Federal, interpretando a norma constitucional, criou o que nós chamamos de doutrina brasileira do habeas corpus. Então, a doutrina brasileira do habeas corpus, isso com certeza cairá na prova do dia 7, ela é a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de garantir efetivamente que aquelas normas seriam aplicadas de forma mais ampla. O Supremo interpretou que se o legislador não tinha como efetivamente, se o legislador constituinte não limitou o uso do habeas corpus apenas à liberdade, ele não poderia ser limitado. Então, de 1891, né, de 1891 até 1926, a gente tem aí a utilização da doutrina brasileira do habeas corpus. Pessoal, só um minutinho, eu vou só ligar aqui o carregador do notebook, só um minuto. Pronto, já estou energizado aqui com o carregador. E aí, a partir de 1926, com a reforma constitucional que inclui, né, que insere ali no texto da Constituição a palavra liberdade, a gente vai ter uma estrutura próxima, né, muito, na verdade, estrutura muito parecida com a estrutura que a gente tem hoje, que nada mais é do que a possibilidade de utilizar habeas corpus sempre, como diz aqui o artigo 5º da atual Constituição, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer por violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, alguém já está sofrendo, eu já estou preso, eu já estou limitado, ou eu estou ameaçado de sofrer. Existe um risco de sofrer, existe uma possibilidade concreta de sofrer. Aqui, se eu já estou sofrendo, em português, se eu já estou preso, eu vou falar de habeas corpus liberatório. Se eu estiver falando em ameaça de sofrer, eu estou falando de um habeas corpus preventivo. Uma questão interessante, até porque isso diferenciará o habeas corpus, de certa forma,
do mandado de segurança é que, veja que no final aqui do inciso 68 da Constituição, ela fala em ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, este ato que autoriza o uso do habeas corpus, ele pode ser oriundo de um ato ilegal e de um ato abusivo. Então, eu não posso usar o habeas corpus em qualquer situação. Eu uso o habeas corpus sempre que eu estou sofrendo uma restrição na minha liberdade de locomoção, ou há um risco de sofrer por ilegalidade ou por abuso de poder. Ao admitir o uso do habeas corpus para situações de ilegalidade, o habeas corpus, portanto, passa a ser possível de ser utilizado, ou seja, ao admitir o uso do habeas corpus para situações de ilegalidade, o texto constitucional amplifica o seu uso, porque ele vai poder ser utilizado contra atos de particulares. Então, eu posso utilizar aí contra atos de particulares. O que é que significa isso? Só quem pode restringir a liberdade de ir e vir, a liberdade motora de alguém, e mesmo assim dentro de algumas condições e regras, é o Estado. Apenas o Estado pode fazer isso. Então, se um particular indevidamente, ilegalmente faz essa restrição, eu estou sim autorizado a contra ele usar o habeas corpus, sem prejuízo de eventualmente responsabilizar aquele particular pelo crime de cárcere privado, sequestro, o que quer que seja. Mas eu vou trazer aqui 2 exemplos desse elemento aqui, ilegalidade. 2 elementos que são importantes. O primeiro deles caiu no exame de ordem, exame da OAB há uns anos atrás, que dizia o seguinte: dizia que um jogador tinha ido à concentração da equipe dele, do time dele de futebol, não poderia ele sair antes do jogo, o time de futebol teria trancado o portão, ele teria efetivamente trancado o portão, e ele, em nome disso, não poderia ter saído. E aí dizia a questão do exame de ordem, você era procurado pela família desse jogador, e a questão indagava se existia algum instrumento processual que você poderia utilizar para alcançar a proteção daquele jogador. É um habeas corpus. Veja, aquele jogador, ao celebrar o contrato com aquele clube, tem o dever de se concentrar, o dever de estar com a equipe, o dever de estar com o time. Porém, ele pode sair na hora que quiser, pode ter o contrato rescindido, ele pode ter uma multa, mas o clube não pode simplesmente trancá-lo lá dentro. Esse seria um ato legal e seria um uso potencial possível para o habeas corpus dentro desse contexto. Da mesma forma, imagine alguém que já recebeu uma alta médica, ou seja, já pode ser liberado do hospital onde está internado, mas o hospital não o libera porque ele não pagou a conta, né? Não honrou ali com aquela obrigação civil. Também seria um caso de uso de habeas corpus, sem prejuízo, obviamente, que o tribunal, que o hospital busque o tribunal, busque a justiça para realizar ali a cobrança, a execução daquela determinada obrigação sem nenhum problema. Uma última coisinha que eu queria ver com vocês sobre o habeas corpus é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal passou a adotar a partir de 2012 sobre a possibilidade de utilização do habeas corpus como substituto, como sucedâneo de um recurso. Ou seja, eu não usaria um recurso para, no lugar dele, utilizar um habeas corpus. Veja o que nos diz aqui o Supremo. Eu trouxe aqui um pequeno fragmento desse habeas corpus 109.956 do Paraná, porque em agosto de 2012 acabou por dizer o seguinte: é inadmissível a impetração de habeas corpus como cabível recurso ordinário constitucional. E no HC também, logo depois, veja, ainda em agosto de 2012, diz o seguinte: admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso, diante da expressa previsão constitucional,
representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. O que acontecia? Durante muito tempo, houve um uso indiscriminado do habeas corpus. Então, muita gente não apresentava o recurso cabível, muitas vezes para burlar ali prazo, burlar o pagamento de custas, e como substituto, como sucedâneo, como alternativa desse recurso, apresentavam habeas corpus, substituindo o recurso em sentido estrito, uma apelação, um agravo de execução, e por aí vai. O Supremo deu um choque nisso, deu um freio de arrumação, digamos assim, em 2012. E disse, olha, peraí, o habeas corpus é um instituto importante, é um instrumento útil, vai ser utilizado quando existir a ilegalidade que gere algum tipo de risco à tua liberdade motora, porém ele não é para ser utilizado em todos os casos. Ou seja, se contra aquela decisão há a previsão expressa de um recurso em sentido estrito, um agravo de execução, uma apelação, utilize do recurso. Então, eu cheguei a ver no tribunal habeas corpus que queria discutir a pena, habeas corpus que queria discutir um regime prisional, habeas corpus que queria discutir decisão de pronúncia, ou seja, eram todas situações onde já havia na lei processual penal a possibilidade de uso de um recurso, mas que a parte deixava para lá e substituía de forma indevida aí por um habeas corpus. Então a gente vai ter aí claramente essa estrutura. Então o que é que o Supremo passa a dizer? Olha, se há recurso, usa o recurso. Só será admitida a substituição do recurso por um habeas corpus se e somente se eu perceber que há um caso de extrema urgência naquela situação, um caso muito urgente, em que eu perceba que a tramitação normal, regular, observado todos os prazos, Raíssa, não atenderia à proteção daquilo que eu imagino. Então, Rômulo, o Supremo vai dizer o seguinte: usa o recurso. Para substituí-lo, ou seja, deixar de usar o recurso e usar o HC, apenas em casos muito extremos, onde eu perceba que não seria possível proteger, tutelar, salvaguardar aquele interesse dentro do prazo regular e normal do recurso. Quero ver com vocês agora, já caminhando aqui para o finalzinho do semestre, como eu disse a vocês, falta pouca coisa para a gente finalizar nosso semestre, o mandado de segurança e a revisão criminal. Nós vimos, no começo da aula de terça-feira, que habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal formam uma tríade chamada ação de impugnação ou ações de impugnação autônomas. Quais são as características comuns? Os três são ações, portanto, iniciam relações processuais, e os três exigem a chamada prova pré-constituída. Não há no rito dessas ações uma etapa, uma fase para que haja a produção de prova. Não, eu tenho que chegar com a prova pronta e acabada. Eu queria, e aí eu preparei a aula da seguinte maneira, para que a gente possa entender o mandado de segurança no crime, no direito processual penal, vamos fazer uma comparação direta com o habeas corpus. Por quê? Por que essa combinação, essa comparação, Isabelle, é tão importante? Porque a relação que a Constituição desenha entre o habeas corpus e o mandado de segurança é uma relação de uma espécie de gangorra. Eu tenho uma espécie de gangorra. Quanto mais eu usar o habeas corpus, está lá em cima, ó, menos eu vou usar o mandado de segurança. Então, eu tenho aqui essa relação de gangorra. Quanto mais você usa o HC, menos você usará o mandado de segurança. E por quê? De onde é que vem essa relação de... Eu costumo comparar a um lençol curto. Sabe aquele lençol que quando você cobre a cabeça, descobre os pés? É isso aqui. Porque a Constituição desenhou esses institutos da seguinte forma. Tanto o habeas corpus quanto o mandado de segurança são ações constitucionais, são ações mandamentais, que protegem direitos líquidos e certos, ou seja, aqueles direitos que eu chego já com a prova pronta, ele existe, encerro o assunto. Qual é a diferença? O habeas corpus protegerá
apenas e tão somente a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir, a liberdade motora. Então, se o direito líquido e certo que eu quero proteger é o direito de locomoção, eu vou usar o HC. Agora, se eu estiver me referindo a qualquer outro direito líquido e certo, que não o direito de locomoção, qualquer outro, aí você vai trabalhar com o mandado de segurança. Então, repito, existem essas relações de exclusão. Então, a gente pode concluir que o mandado de segurança ele possui a natureza subsidiária. Se aquele direito líquido e certo não for a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir, aí você usa o mandado de segurança. Então, isso produz um efeito prático no processo penal. Como no processo penal é muito comum a gente discutir, trabalhar, decidir, analisar questões ligadas à liberdade, prisões cautelares, prisões definitivas, a gente usa muito o habeas corpus no processo penal. Consequentemente, a gente usa pouco o mandado de segurança. Aquela relação de gangorra que eu dizia. Se um é especial e outro é geral, e aqui a gente usa muito especial, o geral fica em segundo plano. Então, ele, repito, protege o direito líquido e certo, desde que não seja a liberdade, exigindo também prova pré-constituída. Uma outra diferença em relação ao habeas corpus é que, enquanto o habeas corpus pode ser apresentado por qualquer pessoa que possua capacidade civil, o mandado de segurança não. Ele vai ser exigido, ele vai ser apresentado necessariamente por advogado ou pelo membro do Ministério Público. E, consequentemente, ele é uma peça mais técnica do que o HC. Lembra que o HC qualquer um pode apresentar, até o próprio preso, não tem grandes formalidades. Já o mandado de segurança, não. É uma peça técnica com rigor técnico. Assim como o habeas corpus ele admite o uso e o pedido de uma medida liminar, e o prazo de interposição do mandado de segurança é de 120 dias. 120 dias contados, iniciados do dia em que eu tiver ciência daquele ato que eu quero impugnar, do dia que eu tiver ciência daquele ato que eu quero, de alguma maneira, impugnar. Deste dia em diante, aí eu trabalho com a regrinha dos 120 dias. E a lei que regulamenta o mandado de segurança, que é a Lei 12.016, diz o seguinte: se naquele caso concreto existe efetivamente um recurso com efeito suspensivo, se naquele caso, contra aquele ato que eu quero impugnar, há um recurso com efeito suspensivo, use o recurso. Mas se contra aquela decisão, contra aquele ato, eu não encontro um recurso com efeito suspensivo, aí eu poderia utilizar o mandado de segurança. Existe uma hipótese do mandado de segurança criminal que é muito utilizada mesmo, que é uma hipótese utilizada pela acusação, pelo Ministério Público. Imagina, Rômulo, que o Ministério Público, no juízo, vai a juízo, Livinha, Ketley, Júlio, e pede uma interceptação telefônica. Ou pede, por exemplo, Rafa, uma quebra de sigilo bancário. Pede uma prova que ele entende que é necessária, que ele entende que é fundamental, que ele tem direito a essa prova para provar a sua acusação. E o juiz nega a produção daquela prova. Esse seria um exemplo clássico de uso do mandado de segurança, é um exemplo bastante clássico de uso do MS, e, repito, como não há recurso para essa situação, a gente vai ter a possibilidade robusta, efetiva, de utilização do MS. E aí eu preparei aqui, veja, uma pequena tabela, uma tabela pequenininha, rápida, que isso é o que eu quero que vocês entendam em relação a essa comparação sobre o HC e o mandado de segurança. Veja, o HC protege o direito à locomoção, perdoa que faltou uma crasezinha aqui, me perdoem agora que eu vi, direito à locomoção, e enquanto que o mandado de segurança vai proteger direito líquido e certo. O jus postulante é irrestrito, qualquer pessoa com capacidade civil pode apresentar, já que não, né? Somente advogado ou membro do MP,
Consequentemente, o HC tem uma informalidade na interposição, já o MS não, é um ato mais formal. Não possui prazo para apresentação, o habeas corpus, a qualquer tempo é tempo. Já o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias a contar da ciência daquele ato a ser impugnado. E a jurisprudência diz que o HC não pode substituir recurso, e o MS poderia substituir se aquele recurso não admitir efeito suspensivo. Tá? Então, esse quadrinho aqui é o que interessa para a gente poder fazer essa comparação entre o habeas corpus e o mandado de segurança. São parecidos, são ações constitucionais, são ações de impugnação, mas o HC tem um uso bem mais restrito. E aí, para finalizarmos, só para contextualizar, isso aqui vocês já viram, é a redação do texto constitucional, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Queridos, para finalizar efetivamente o nosso semestre, com toda a matéria, vamos falar de revisão criminal. Tá? A revisão criminal, ela é prima, ela não é irmã, ela é prima da ação rescisória civil, a ação rescisória lá do processo penal, do processo civil, desculpa. E ela tem um objetivo específico. A ação de revisão criminal, ela tem um único objetivo: rescindir, alterar, relativizar, modificar a coisa julgada. Então, a ação de revisão criminal só poderá ser utilizada depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória. Eu só posso usar a revisão se e somente se houver o trânsito em julgado. Sem o trânsito em julgado, não há espaço para a revisão criminal. É condição fundamental. Tanto é que quando aquela revisão ela é apresentada no Tribunal de Justiça, quando ela chega ao Tribunal de Justiça, e cabe ao Tribunal de Justiça julgar as revisões criminais quando o processo começou no primeiro grau, a primeira coisa que se observa é se há a certidão de trânsito em julgado, ou seja, se aquele processo que a parte quer revisar, se a parte quer impugnar, quer rescindir, houve o trânsito em julgado. Sem o trânsito em julgado, não haverá espaço para essa revisão criminal. Então, é a condição sine qua non, fundamental, essencial, para que você possa pensar em apresentação de uma revisão criminal. Ela não possui prazo pré-definido, né? Eu posso apresentá-la a qualquer tempo. Veja que curioso. Até mesmo os sucessores do condenado podem apresentar a revisão. Imagina que o condenado foi condenado, aquela condenação transitou em julgado, encerramos ali, repito, o processo, ele morreu, o condenado morreu por alguma causa, os sucessores poderão livremente apresentar a revisão criminal. E aí você poderia me perguntar, Rafael, qual é o sentido prático e qual é o interesse processual que os sucessores teriam para apresentar uma revisão se aquele condenado já morreu? Veja, primeiro, uma consequência mais objetiva. Vocês sabem, pelo princípio da intranscendência da pena, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Tudo bem. O condenado morreu, morre com ele a pena. Mas há outros efeitos extrapenais que podem ser transmitidos aos sucessores. Como, por exemplo, Samuel, o dever de reparar o dano. Então, o dever de reparar o dano, Fernandinha, é efetivamente transmitido aos sucessores. Então, o que os sucessores podem ter de interesse? Se eu rescindir aquela condenação, eu já não vou ter mais o dever de reparar o dano, porque essa dívida é transmitida aos sucessores, será contabilizada lá no espólio desses sucessores. E também a doutrina é clara nesse sentido, de que eles podem também apresentar a revisão criminal, porque eles têm ali
o interesse de limpar a imagem, de limpar a honra, quer dizer, tem todo um efeito moral, social ali, que pode ser apresentado. Então, não tem prazo, o condenado, né, ele pode apresentar a qualquer tempo, e mesmo seus sucessores. Agora, veja só, é uma ação cuja legitimidade é apenas do réu, é apenas da defesa. A acusação, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, poderá apresentar a revisão criminal. É vedada, é proibida a acusação apresentar a revisão. Então, essa revisão criminal pró-societá, ela é proibida, ela não é admitida no Brasil. A revisão criminal é necessariamente, obrigatoriamente, uma ação apresentada pela defesa do condenado. Então, a legitimidade aqui é uma legitimidade exclusivamente da defesa. Não se fala em acusação nesse sentido. E o artigo 622 vai dizer no seu parágrafo único o seguinte: eu posso ter a apresentação de várias revisões criminais. Eu posso apresentar aquela revisão de várias vezes ou várias apresentações distintas, desde que elas sejam feitas por fundamentos diferentes. Então, veja só, o réu foi condenado, transitou em julgado, acabou aquele processo, não falo mais naquele processo, encerrou a parada, pronto, encerrou. Acabou. Casa caiu. Depois, surgem novas provas, um exame de DNA, uma testemunha que à época não se conhecia, ou, por exemplo, a confissão do real autor do fato num outro processo. Então, com base, municiado com essa nova prova, a parte vai, a defesa vai, o réu vai ao tribunal dizendo: olha, tribunal, precisamos aqui alterar, rescindir essa decisão. Tudo bem, isso é possível, e a cada nova prova que apareça, eu posso apresentar uma nova revisão. Não existe aí, portanto, um limite máximo de revisões. O que se exige apenas é que exista, que haja uma nova prova. Eu preciso apresentar isso dentro de uma prova específica. Eu não posso, como eu gosto de dizer, requentar a prova. Eu não posso dizer: olha, eu estou apresentando aqui a revisão para rescindir aquela sentença condenatória, com base nesse depoimento de testemunha que nós não conhecíamos na época, ou desse exame de DNA, ou dessa prova pericial. Aí o tribunal vai e nega o meu pedido. Ele vai e diz: olha, esse seu pedido não tem fundamento, vou negar aqui a revisão criminal. Eu não posso simplesmente voltar e querer requentar essa prova. Dizer: não, vamos ver aqui melhor, vocês não olharam isso bem, vamos enxergar aqui. Não. Eu até posso apresentar novas revisões, mas sempre com um novo fundamento, sempre baseado em novas provas. Mas, afinal de contas, em que circunstâncias, em que hipóteses pode haver a apresentação da revisão? O artigo 621 responde a essa pergunta. A revisão dos processos findos será admitida: 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Eu consigo provar depois que um dos elementos ali era falso. E 3, e principal, esse inciso terceiro é de longe o mais utilizado na prática. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize, que determine e autorize diminuição especial da pena. Uma curiosidade aqui, Gabriele: esse artigo 621, inciso 3º, Roberto, Raíssa, Fernandinha, Samuel, Cleide, é o único artigo do Código de Processo Penal, Emerson, que fala em inocência. Ele é o único artigo que fala em inocência, porque ele quis aqui, de propósito, usar uma linguagem didática, dizendo: olha, se surgirem novas provas
que conduzam, que sinalizem a inocência daquele determinado agente, ou, mesmo que não gerem a absolvição, gerem uma diminuição de pena, por alguma circunstância que seja, ou seja, eu apliquei uma agravante, uma qualificadora, e depois eu percebi que ela era falha, que havia ali uma prova que desautorizava o uso daquela qualificadora, eu até posso julgar procedente a revisão criminal, mantendo a condenação e reduzindo apenas a sanção, diminuindo, portanto, a pena. Então, a revisão criminal ela é uma ação muito interessante, repito. Primeiro que ela parte de uma situação já de radicalidade, ou seja, já houve o trânsito em julgado, todos os recursos utilizados ou passíveis de utilização foram exauridos, eu já não tenho mais recursos a serem utilizados, operou-se ali a coisa julgada, mas eu quero rescindir porque descobriu nova prova, ou consigo agora provar que aquele laudo que o juiz utilizou para condenar foi falso, e aí eu vou ao tribunal para que o tribunal conheça e avalie isso. Veja, eu não posso esperar que o tribunal desenvolva a prova. Não, eu tenho que chegar com a prova pronta e acabada para que haja ali essa determinada construção. E com isso, tem uma boa notícia a dar a vocês, que nós acabamos toda a matéria do semestre. Finalizamos aqui o semestre e a matéria está toda vista, né? Na próxima terça-feira faremos uma revisão e a partir de quinta-feira, como eu combinei com vocês, vocês estarão liberados, quer dizer, a gente já viu a matéria, já fez a revisão para estudarem para a nossa prova, que, como eu já falei, ela será aí nos dias 7 e 9 de dezembro, através do sistema Prova Fácil. Mas, queridos, antes de encerrar e antes de liberá-los, eu queria, de forma muito sincera, com toda a sinceridade do meu coração, agradecer a todos vocês pelo semestre que nós tivemos. Eu tenho consciência de que essas aulas remotas são desafiadoras, a gente está cansado já disso. Estamos aqui encerrando o 4º semestre dessa forma, mas eu queria de coração agradecer a todos. Eu não vou nem nominá-los, porque literalmente a todos, a participação, a dedicação, o respeito comigo, a participação perguntando, indagando questões, trazendo aí todo um respeito em relação à disciplina, tá bom? Muitos de vocês aqui me acompanharam já em outras disciplinas, aqui vocês estão se livrando definitivamente de mim, não há outra disciplina que possam fazer comigo, Livinha e tantos outros aqui que me acompanharam em outras disciplinas, Gerlene e outros tantos, tá? Então, assim, eu quero agradecer efetivamente a vocês, me coloco à disposição, Kathleen, no futuro, para monografia, se eu puder ajudar de alguma maneira. Espero que semestre que vem, eu tenho muita fé, que a gente volte para a nossa vida normal no campus, nos faz falta essa convivência no campus, e aí a gente vai ter efetivamente essa convivência. Quando encontrarem comigo, falem comigo, me procurem, vou ter uma satisfação muito grande. Lucas, eu vou ver, vou falar com a coordenação, não sei se sobra uma turminha para mim de processo penal 3, não, mas se sobrar, eu vou ter o maior prazer do mundo. Mas, queridos, a todos, literalmente a todos, eu tenho consciência, alguns vão ver essa gravação depois, não puderam estar conosco hoje, mas para mim é um motivo de muita alegria terminar esse semestre, tendo consciência de que juntos aqui no esforço coletivo, te viu toda a matéria que nós precisávamos ver, começamos lá no comecinho de agosto, sei das dificuldades de assistir aula em casa, vocês aí nas suas residências ou no trabalho, são outros afazeres, outras pessoas, outras convivências, mas foram uma turma absolutamente exemplar. Eu confesso que quando chegava aqui para dar aula a vocês, já cansado do dia, como vocês também, mas eu ficava revigorado pela participação, pela dedicação, pelas dúvidas, pelo bom humor, né? Para mim foi uma alegria muito grande compartilhar isso com vocês. Lamento de coração a gente não ter tido a convivência em sala de aula, que é tão rica, é tão agradável, mas conseguimos vencer esse semestre. Priscila, eu lhe peço a todos vocês, semestre que vem, me viu na faculdade, me viu na universidade, vem falar comigo, se apresenta, porque vocês sabem disso, mais de uma ocasião eu falei, eu não vou
nunca pedi que liguem a câmera, eu respeito muito a intimidade de vocês, mas que, por favor, semestre que vem, me encontrando na Unifor, se identifiquem, tá? Júlio, a gente mantém aí o grupo de WhatsApp aberto, quem sabe a gente vai compartilhando umas dicasinhas, né? Eu sempre gosto de passar essas dicas. Mas para mim é uma alegria muito grande. Me perdoe alguma aula que a coisa não encaixou, que a explicação não foi a melhor, acontece, mas eu acho que, no geral, nós juntos aqui conseguimos acertar muito, muito mais do que errar, tá bom? Faço a minha propaganda para o semestre que vem, que eu tenho conta para pagar, tenho que ter minhas turminhas cheias, e repito, contem comigo para que seja orientação de trabalho, mesmo a monografia, para mim é muito satisfatório ter esse contato, essa convivência com vocês, tá bom? Juliana, por favor, me procure, assim como todos vocês, vai ser um prazer gigantesco encontrá-los, conhecê-los, a gente conversar pessoalmente. Isso realmente me faz muita falta como professor, mas eu tenho certeza que está mais perto do que longe. Semestre que vem a gente vai voltar a essa normalidade, tá? Aos que me acompanharem mais de uma disciplina, aí tudo isso em dobro ou em triplo. Roberto, fique à vontade para falar, querido. Boa noite, professor. Na realidade, gostaria de agradecer particularmente pela sua paciência, entendeu? Eu estou no sexto e no sétimo semestre e, assim, tive grandes professores e posso dizer, sem querer puxar saco nem nada, que você está entre os grandes professores que eu tenho desde o primeiro semestre. Por quê? Por essa sua tranquilidade e essa sua sabedoria em transmitir. Porque, sem citar nomes, às vezes passam alguns professores que a gente sabe que tem muito conhecimento, mas não tem o dom de ensinar, entendeu? E isso aí, realmente, eu enxergo mesmo no Rafael, no professor Rafael, tá? E, sinceramente, eu fico feliz porque eu aprendi muito. Se eu soubesse, eu tinha feito o 1 também com você, sem desmerecer o meu professor do 1, que também era muito bom, mas, assim, a empatia foi muito grande e eu consegui realmente absorver muita coisa. Lhe agradeço, desejo sucesso, espero conhecê-lo pessoalmente, tanto na Unifor como na vida, quando eu começar a advogar, que eu passar lá pelo tribunal, vou pelo menos lhe cumprimentar, tá certo? Vai ser uma alegria, Roberto. Obrigado. Deus lhe abençoe e que você continue transmitindo aí os seus conhecimentos com essa sabedoria que é peculiar do professor Rafael, tá bom? Grande abraço, obrigado, Roberto. Muito obrigado pelas palavras tão carinhosas. Eu realmente sou professor porque quero, acima de tudo, tenho uma alegria muito grande. A questão da paciência, isso para mim é um processo tão natural, assim, eu não tenho nenhum problema de, às vezes, repetir 10 vezes, porque o que interessa é que vocês aprendam. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com o bem-estar dos meus alunos, uma empatia, uma relação tranquila. Eu acho que é muito ruim você chegar à sala de aula, e eu já tive experiências assim, acredito que vocês também, e professores às vezes que são grosseiros, né, assim, muito fechados. Eu na minha vida particular, eu odeio grosseria em qualquer contexto, então tenho uma preocupação muito grande com isso. E essa preocupação foi potencializada, Fernandinha, Júlio, Wayne, nesse período que a gente está vivendo, né? Quer dizer, vocês têm uma série de obrigações, as cumprem, mas eu tenho consciência de que a gente está vivendo uma situação muito antinatural, o que exige de mim ainda mais atenção, mais buscar aí efetivamente cativá-los, ter um grau de empatia ainda maior. Então, para mim é muito emocionante ter esse retorno de vocês, saber que conseguimos, com dificuldades, né, com desafios, mas conseguimos concluir esse semestre, acho que de uma forma muito satisfatória, vendo a matéria como a gente tinha que ver, com discussão, com profundidade, mas com leveza, né? Eu sempre tento trazer um pouquinho de bom humor, de leveza, porque a vida já é muito complexa, então se a gente não trouxer um pouquinho de bom humor, de leveza, aí fica bem mais difícil. Queridos, então fiquem bem, um excelente resto de noite para vocês. Juliana, e eu que imaginei né, saber que você teve a oportunidade de escolher outros professores e me escolheu 3 vezes, já fico lhe esperando aí para no futuro, se Deus quiser, lhe orientar na sua monografia, né?
Ô, Cleide, um beijão gigantesco para ela, né? Eu fico muito feliz aí que ela também teve que aguentar essas nossas jornadas aqui de processo. Um beijo imenso para ela, uma felicidade muito grande a todos vocês. Repito, a gente vai se encontrar ainda na aula de revisão da terça-feira, mas fica aqui meu excelente resto de semestre para vocês, um bom fim de ano, um ano que eu tenho consciência que foi difícil para todos nós, mas vamos ter fé que o próximo ano será melhor, mais leve e mais agradável. Mariana, conte comigo, estou à disposição de quem quer que seja para orientar o que for, é uma alegria muito grande. Queridos, um beijo gigantesco a todos vocês, um beijo no coração, fiquem bem, descansem